Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Eu vou dar uma pausa naquela série de Atos 2:42, como eu disse semana passada. Nós já falamos sobre doutrina dos apóstolos, já falamos sobre comunhão, já falamos sobre o partir do pão, já falamos sobre as orações. E daqui a alguns dias a gente volta a falar sobre o temor e o resultado disto na vida daquela igreja, que eram os milagres. Mas eu quero trazer uma palavra para os irmãos ao longo de algumas terças, sem ser necessariamente uma série de mensagens, até para a gente, eu vou chamar de quebrar o ciclo, e quebrando o ciclo facilitar a sua assimilação do assunto que está sendo ministrado. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 7, versículo de número 54 ao versículo de número 59. Que diz assim, todos encontraram, podem dizer amém? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, invocando ao Senhor, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quantos podem dizer amém? Agora diga comigo: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor. Eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra, e o tema que eu quero dar a esta reflexão é marcas de um vencedor. Marcas de um vencedor. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, lá no capítulo 8, versículo 37, tem um texto que a gente gosta muito. Paulo diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ora, Paulo estava escrevendo aquela carta para uma igreja que estava vivendo plena perseguição do Império Romano. Romanos capítulo 8 revela um período em que os irmãos estavam sendo lançados nas arenas para serem devorados pelos leões, pelos lobos, pelos ursos, desterrados, tinham os seus bens confiscados. Mas Paulo olha para aquele povo e diz: somos mais do que vencedores. Qual é a ideia de Paulo de vitória? Qual o conceito de vitória que o apóstolo Paulo defendia?
Como escrever para uma igreja que está vendo os seus membros serem queimados vivos e dizer para eles que eles são mais do que vencedores? O interessante é que a palavra mais que vencedor, pelo menos na língua portuguesa, ela não se aplica. Nós conhecemos na língua portuguesa os vencedores, os campeões. O cara pode até ser bicampeão, tri, tetra, penta, hexa, mas mais do que vencedor não se traduz pela quantidade de vitórias que o indivíduo teve. Está falando daquele que é vencedor em todas as suas esferas. Diga comigo, mais que vencedor é aquele que foi além dos seus limites. É ultrapassar a própria fraqueza. É saber que não dá para ir mais e ir a si mesmo. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, diz que os cristãos do primeiro século, da fraqueza, tiraram forças. Isso é ser mais do que vencedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu li o relato da morte de Estevão por apedrejamento por causa do nome do Senhor. Como é que eu leio o relato da morte de um discípulo de Cristo e digo que o tema da mensagem é marcas de um vencedor? Onde está a vitória aqui? A vitória está na causa pela qual ele está morrendo. E a vitória está na postura que ele toma diante da morte. A causa pela qual Estevão está morrendo é nobre, é o nome de Jesus Cristo. E a postura que ele toma diante da morte é uma postura de vencedor. Ora, pouco se fala sobre Estevão nas pregações, pouco se fala sobre Estevão na própria Bíblia. Ele é citado a primeira vez no capítulo 6, e no capítulo 7 ele já aparece sendo morto pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Estevão surge no cenário quando o apóstolo Pedro identifica a necessidade de nomear alguns diáconos para o exercício do serviço na igreja cristã em Jerusalém. Vale lembrar que o termo diácono não é um termo cristão, não é um termo eclesiológico. As fazendas tinham diáconos, as casas tinham diáconos, eram serviçais. Aqueles que serviam e cuidavam do bom andamento e da boa ordem, da organização da estrutura da casa, da fazenda, das cerimônias. O que Pedro faz é adotar um termo que já era comum no cenário, no contexto cultural e social daquele tempo, e aplica no ambiente da igreja, nomeando homens que sirvam com o cuidado de ordenar, de organizar o culto, a igreja, a assistência social da igreja. E Estevão está entre aqueles que foram escolhidos para este serviço. É o primeiro ministério organizado da igreja cristã, vamos dizer assim. O serviço diaconal é o primeiro ministério organizado no seio da igreja cristã. Se nós lemos o capítulo 6 de Atos, nós vamos perceber que foram estabelecidas 3 exigências, foram estabelecidos 3 critérios.
para aqueles que exerceriam o serviço diaconal. Capítulo 6 de Atos diz que eles deveriam ser homens de boa reputação. Versículo 3, Atos 6, 3. Eles deveriam ser homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Boa reputação fala sobre aquilo que dizem de nós. Sabedoria fala aquilo que nós dizemos e entendemos das circunstâncias. E o enchimento do Espírito Santo é a capacidade para desenvolver o ministério conforme o Senhor nos confiou. Estevão está arrolado nesta lista. Mas é incrível que ainda no capítulo 6, o irmão vai perceber que Estevão não se atém, nem se detém às funções exclusivas do serviço diaconal. Estevão vai além de servir às mesas, de assistir aos órfãos e às viúvas, e ele se torna um evangelista. Ele não é nomeado como evangelista, mas ele atua, ele desenvolve o seu ministério como evangelista. Basta ler o versículo de número 8, quando o texto diz que Estevão, cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. E está escrito no texto que a autoridade com a qual ele falava era tão grande, versículo 10, que ninguém podia debater com ele, demandar com ele. Lá na frente o texto menciona que o poder que estava na vida de Estevão era tão grande que o seu rosto transfigurava como o rosto de um anjo. É um diácono que reconhece o dom que o Senhor lhe confere e não se deixa prender pelo título ou pelo ofício, mas cumpre o papel de um evangelista e opera sinais, opera maravilhas, e ele é revestido de tamanha sabedoria, diz o texto, de modo que ninguém pode resisti-lo por causa da sabedoria de Deus que nele opera. Diante disto se organiza um motim para matar a Estevão. E a Bíblia diz que o arrastaram para fora do templo, para fora da cidade, a fim de o apedrejarem. E o texto diz que um jovem que estava provavelmente comandando aquela operação se chamava Saulo. Você sabe quem era Saulo? Saulo veio a tornar-se Paulo a partir do capítulo 9. A primeira pregação do impacto da fé cristã que Paulo recebeu foi a cena da morte de Estevão por causa da pregação do Evangelho. É muito interessante observar que, embora Estevão esteja morrendo, a sua postura permanece sendo de olhar para Cristo, de olhar para cima. Estevão é, sem dúvida, um exemplo claro de alguém que pode ser intitulado como um vencedor. Morreu por causa da fé, e a postura que ele toma diante da morte é simplesmente extraordinária. Não é à toa que a partir dali a vida de Saulo ganha
um rumo diferente. Nós, servos de Deus, vivemos tempos de grandes batalhas, de grandes embates, de grandes pelejas, e precisamos desenvolver em nós as marcas que Estevão esboça diante da morte. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. 4 marcas do caráter de Estevão que precisam estar presentes em nossa vida e que caracterizam a história e a trajetória de um vencedor. Quais são as marcas? Primeira, sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria é conhecimento em ação. Informação é o que você recebe como conteúdo. Conhecimento é a informação posta em prática. Sabedoria é o conhecimento se transformando em estilo de vida. É a capacidade de discernir as coisas e os fatos. Se o irmão observar a Bíblia Sagrada, vai perceber que todas as vezes que Deus escolhe alguém para um serviço específico, o primeiro dom disponibilizado é sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3, Pedro diz que aqueles que serviriam no serviço diaconal da igreja deveriam ser cheios de sabedoria. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52, a Bíblia diz que o menino Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 11, versículo 2, sobre o ministério do Messias, diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de fortaleza. Ou seja, Jesus veio desenvolver o seu ministério cheio de sabedoria. Quando Daniel chega na Babilônia, capítulo 1, versículo 4, o rei Nabucodonosor estabelece homens para servi-lo no palácio. E Nabucodonosor diz: homens que sejam de boa aparência, sem defeito algum, cheios de ciência e de sabedoria. Conhecimento e sabedoria. No capítulo 1, versículo 17, quando Daniel se apresenta diante do rei para fazer a prova que lhe admitiria como conselheiro do rei, a Bíblia diz que ele e os seus amigos foram achados mais sábios do que os sábios da Babilônia. Se você quer ter uma vida de vitórias na vida cristã, na vida profissional, na vida familiar, na vida acadêmica, comece orando e pedindo a Deus sabedoria. Tiago diz no capítulo de número 1, versículo 5, que quem quiser sabedoria, peça a Deus. E Tiago diz assim: a todos ele dá liberalmente e não lança em rosto. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola no capítulo 3, versículo 18, diz: crescei na graça e no conhecimento. Querido, muita graça sem sabedoria te torna fanático.
Muita sabedoria sem graça te torna filósofo. Graça e sabedoria te tornam um crente cheio do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, que vem da parte de Deus. Eu disse ontem na nossa igreja, no Cruzeiro, na Santa Ceia lá, que os únicos líderes que não se interessam em que seus liderados cresçam em sabedoria são aqueles que pretendem oprimi-los. A ignorância é a arma mais poderosa da opressão. Mas a igreja precisa ser munida, precisa ser dotada de sabedoria. Quando o Senhor conversa com Salomão, primeiro livro dos Reis, lá no capítulo de número 1, capítulo 3, o Senhor pergunta a Salomão, o Senhor diz a Salomão: pede-me o que tu quiseres que eu te dê, e eu te darei. E Salomão diz assim: Senhor, o teu povo é muito numeroso, e eu ainda sou tenro em idade. Então, para que eu possa entrar e sair do meio do teu povo de cabeça erguida, dá-me sabedoria. E o Senhor diz a Salomão, interessante, os homens comuns me pediriam 3 coisas. Me pediriam longos anos de vida sobre a terra, ou me pediriam riquezas, ou me pediriam a vida dos seus inimigos, ou a morte. Mas tu me pedes sabedoria. Versículo 9 e versículo 12, o Senhor diz assim: porquanto tu não me pediste riqueza, nem longa vida sobre a terra, nem a destruição dos teus inimigos, mas me pediste sabedoria, eu a darei a ti. Antes de ti não houve, depois de ti não haverá homem tão sábio como tu. O segredo para uma vida de vitórias é sabedoria. A sabedoria te ensina a falar pouco. A sabedoria te ensina o que falar. A sabedoria te diz onde falar. A sabedoria te ensina a entrar, te ensina a sair. A sabedoria te guardará de tropeçar com as palavras, com os atos, porque ela te revelará com discernimento o caminho a trilhar. Pessoas sábias normalmente não tagarelam, normalmente não esbravejam. Eu não estou dizendo que é calado, morto, isolado. Eu estou dizendo que nas circunstâncias o sábio sabe se posicionar, dá a última palavra. Você vê gente que tem muito conhecimento, muita inteligência, muita informação, e por isso fala em tudo, coloca o dedo em tudo, coloca a língua em tudo. Ele tem conhecimento, tem entendimento, tem inteligência e tem informação. Mas quem tem sabedoria, deixa para falar depois que todos falam. Quer um exemplo? Os amigos de Jó, desde o capítulo de número 6 até o capítulo de número 36, o livro de Jó é formado de discursos. Elifas, o amigo mais velho, fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofá fala, Jó responde. Aí repete, Elifas fala, Jó responde. O livro discorre assim.
Só lá no capítulo 36 ou 37, o mais novo fala. E quando ele vem falar, Elifas acusou Jó de pecado, Bildade acusou Jó de orgulho, arrogância, Zofar acusou Jó de falsa espiritualidade. Eliú, o mais novo, quando vem falar, diz assim: Jó, eu não sei se você pecou, e nem sei a causa pela qual Deus te permite passar por isso, mas uma coisa eu sei: Deus tem uma razão. Quem ouve e fala depois, assimila todas as possibilidades. No dia que o Senhor veio para repreender os amigos de Jó, o Senhor repreendeu a Elifas, repreendeu a Bildade, repreendeu a Zofar, mas não repreendeu a Eliú. Porque quem fala pela sabedoria, não fala pelos cotovelos, nem se posiciona com julgamento. Aponta para alguém que está perto de você, aponta, se estiver perto você fala, se não tiver, só não apontar, ele entendeu. Pede sabedoria. Pede sabedoria. Empresas estão sendo destruídas por falta de sabedoria. Carreiras estão sendo destruídas por falta de sabedoria. Casamentos estão sendo dissolvidos por falta de sabedoria. Igrejas estão entrando em crise por falta de sabedoria. Não, eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de sabedoria. Conhecimento você adquire na biblioteca, na faculdade, na academia. Sabedoria você adquire na experiência, na vivência, no desenvolvimento, pelo amadurecimento espiritual e emocional. O pior é que tem gente que envelhece, mas não amadurece. Tem um bocado de quarentão criança, com birra de menino. Tem marido que na hora do problema com a esposa ainda corre para pedir socorro à mãe. Cresce. Tem mulher que na hora da dificuldade em casa ainda vai resolver o problema com o pai. Eu não estou dizendo que os pais não podem participar da vida do casal. Eu estou dizendo que você não pode ser um parasita, que é preciso desenvolver maturidade para lidar com as circunstâncias. A primeira marca que Estevão nos dá de uma pessoa vitoriosa é sabedoria. Freia, para, assimila, analisa e se posiciona com equilíbrio. Em nome de Jesus Cristo, você vai entrar em rascadas que não precisava entrar, porque tem a mania de responder na bucha, porque é impulsivo, compulsivo, apressado, precipitado. A Bíblia diz que aquele que crê não se apresse. Uma das coisas que a sabedoria te dá é paciência. Você vai observar que Jesus tinha urgência de cumprir o seu ministério, mas não tinha pressa de fazer nada. Jesus não tinha pressa de responder aos seus inimigos. Ele está debaixo de pressão e começa a escrever no chão. A sabedoria te diz que o equilíbrio te permite reagir com serenidade. Coloca a mão assim no peito, por favor. Diga comigo: Senhor, me dá sabedoria.
Segunda marca de um vencedor que Estevão nos ensina. A segunda marca de um vencedor que nós vamos destacar na vida de Estevão é fé. Fé. Diga comigo, fé. Pistes. Princípio ativo. Fé não é um sentimento passivo. A fé é um princípio ativo, ela te leva a se mover na direção que se pretende. Atos capítulo de número 6, versículo de número 5, diz assim: e o parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, a marca da fé de Estevão já está presente no seu caráter cristão. Ele é um homem cuja fé está posta em exercício. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos analisar que na Bíblia existem pelo menos 4 tipos de fé. Se você está anotando, vai lá. A fé natural. A fé natural é a fé que todo homem tem. Olha o que Tomé diz aos apóstolos, quando eles dizem: nós vimos o Senhor. Tomé diz, João 20, 25, se eu não colocar a mão na marca da lança, e se eu não colocar meu dedo na marca dos cravos, eu não creio. Eu só creio se eu ver. Pergunte a qualquer pessoa sobre a fé e ela vai dizer: eu tenho fé. Mas boa parte delas é movida por uma fé natural. A fé no visível, a fé no palpável, a fé naquilo que é possível. Olha, gente, eu tenho fé que Deus vai me dar uma casa de 100 mil reais, e eu já tenho 110 mil guardado. É a fé natural. Pode ir amanhã. Aliás, pode ir dia de domingo, que o corretor lhe atende. Mas tem um segundo tipo de fé. É a fé salvífica, a fé para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé que me leva a reconhecer o sacrifício de Jesus e me entregar a Ele de corpo e alma. Ei! A fé que me leva a crer em Jesus como Salvador me diz que eu não preciso ficar com um pé na presença de Deus e o outro do lado de fora, porque eu estou na dúvida. Não. A fé salvífica me diz que eu posso me lançar de corpo e alma. Eu não tenho dúvida acerca da minha decisão de servir a Cristo. De vez em quando, eu já vi pregador dizer assim: venha experimentar Jesus. Você está pensando que Jesus é kisuke vendido na esquina, que você experimenta para saber se é gostoso? Você já viu no supermercado? Você está fazendo a feira e tem alguém lá fazendo promoção de um produto e vai te dando no copinho para você experimentar? Não, Jesus não é assim. Você não experimenta Jesus, você se joga no colo de Jesus, você se entrega de corpo e alma, você se dá para Ele. Fé salvífica. Existe um terceiro tipo de fé na Bíblia. Está lá na lista do fruto do Espírito, é a fé que se traduz por fidelidade. Eu creio tanto
que serei fiel a despeito da circunstância. Eu creio de tal forma que sou disposto a dar a minha vida pela fé que eu tenho. Aliás, essa é a experiência de Estevão. Estevão se torna o primeiro mártir. A palavra testemunha, que é repetida tantas vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, ganha sentido prático na vida de Estevão. Testemunha passa a ser mártir, aquele que está tão comprometido com a causa que está disposto a dar a sua vida por ela. Aí eu vou fazer uma pergunta sem graça: até que ponto você está comprometido com Jesus? Tem alguém aí? Até que ponto você que está em casa está comprometido com Jesus? Como a sua fé se desenvolve? E existe o quarto tipo de fé, a fé sobrenatural. Dom da fé, 1 aos Coríntios capítulo 12. A fé de Estevão é a fé que lhe leva a se entregar a Jesus sem reserva. É a fé que lhe leva a operar milagres em nome de Jesus. E é a fé que lhe leva a entregar a sua vida por Jesus. A marca de um vencedor é fé. Você não vence as batalhas sem colocar fé em exercício. A vida cristã não se desenvolve se a fé não for uma das marcas da sua trajetória. Tiago diz que nós devemos pedir a Deus sabedoria com fé, não duvidando, ele diz, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, levado de uma parte para o outro pelo vento. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Gente volúvel, gente instável, hoje está cheio de vida espiritual, amanhã está débil, morrendo. Não se firma num propósito. Chega numa igreja, se decepciona, vai para outra, se decepciona, vai para outra, não tem estabilidade, é como a onda do mar, levado de uma parte para outra pelo vento. Tiago diz assim: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Eu recebi uma certa feita uma pessoa querendo vir congregar conosco. E na nossa conversa ele acabou mencionando algumas igrejas que ele já havia congregado. E eu perguntei para ele: quantas igrejas o irmão já congregou? Ele disse: Cristianismo Sem Fronteiras é a 8ª. Isso ok? Por que o senhor saiu da primeira? Aí ele discorreu todos os defeitos da primeira. Se a segunda? Aí ele apresentou os defeitos da segunda. Eu disse: e a terceira? E ele foi desenrolando o rolo. Ele desenrolou o rolo das 7 igrejas que ele havia congregado. Só faltou ser na Ásia Menor. Quando ele terminou de falar do problema das 7 igrejas, eu disse para ele: isso aqui é um conselho. Você pode falar, pastor, não vem congregar aqui não. Como assim, pastor? É porque esses defeitos que você encontrou nas 7 igrejas anteriores, todos eles têm aqui. Você vai encontrar os defeitos das 7 igrejas em uma só. E aí você não vai ficar aqui também, você vai ter que procurar a 9ª. Então vamos fazer um negócio? Vai logo para a 9ª, salta esse degrau. Gente sem fé é soprado pelas circunstâncias, depende da situação, vive pela estação do ano, é movido pelo vento, dança de acordo com a música. Quem tem fé não é soprado pelo vento, está firmado no Senhor.
o vento vai soprar e vai até curvar, e às vezes a copa da árvore vai até tocar no chão, mas quando o vento passar você levanta. Às vezes você não está nem tão alegre assim, mas está firme em Deus. Às vezes as coisas não estão nem tão boas assim, mas você está firme em Deus. Seu marido hoje está atribulado, mas a senhora está firme em Deus. Sua mulher hoje só graça, mas você está firme em Deus, porque a sua fé é no Senhor. Você pode dizer glória a Deus e aleluia? Fala aí, glória a Deus. Vamos lá. Terceira marca de um vencedor. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a segunda? A terceira: cheio do Espírito Santo. Desculpa aí, eu vou ser meio radical agora. Crente de verdade é cheio do Espírito Santo. O resto é propaganda enganosa, é barulho de lata vazia. Crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Pedro diz em Atos 6,3: escolhei, pois, homens cheios, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. No versículo 5 diz: o parecer agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Transbordante no Espírito. Uma igreja precisa viver a experiência do enchimento do Espírito Santo. Jesus não iniciou o seu ministério antes de ser cheio do Espírito Santo. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. E ele só inicia quando sai das águas batismais, em Mateus 3,16, e a Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito Santo. E no capítulo de número 4, versículo 1 de Mateus, diz que ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro diz, lá na casa de Cornélio: Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Quando Jesus chega na sinagoga em Nazaré, Lucas 4, depois dos 40 dias de tentação no deserto, e em Nazaré lhe dão o rolo do profeta Isaías para ele ler, versículo 18. Ele lê exatamente quando Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos. Não há vitória na vida cristã sem revestimento do Espírito Santo. Não há vitória na vida cristã sem a presença do Espírito Santo conduzindo, orientando a nossa jornada e a nossa vida. É por essa razão que quando Jesus está prestes a ser assunto aos céus, em Lucas 24, 49, ele olha para os seus discípulos e diz: não vos ausenteis de Jerusalém, antes que do alto sejais revestidos de poder. O que é revestir? Revestir é vestir de novo, é cobrir por cima. A minha camisa me veste, o meu paletó me reveste. Jesus está dizendo: vocês nasceram com dons, talentos, habilidades, desenvolveram algumas,
mas para fazer a minha obra, a obra do meu Pai. Não bastam os talentos e habilidades que você tem. Aí Jesus está dizendo: o meu Espírito virá e vai cobrir o dom que você tem, o talento que você tem, a habilidade que você tem, vai potencializar aquilo que você tem para ser aplicado no meu reino. De modo que em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis o poder que há de vir, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ninguém pode testemunhar, ninguém de fato anuncia Jesus, se não for movido pelo Espírito Santo. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Eu vou repetir a pergunta: quantos foram cheios? Todos. O enchimento do Espírito Santo não é para metade da igreja. O enchimento do Espírito Santo não é para quem prega. O enchimento do Espírito Santo é para todos. Pedro diz em Atos 2,39: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Por que a igreja moderna ignora a importância do enchimento do Espírito Santo? A primeira coisa que o Senhor faz com Saulo, quando o encontra a caminho de Damasco, manda Ananias ir discipulá-lo em Atos 9. E a Bíblia diz que quando Ananias chega na casa onde Paulo está hospedado, Ananias diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu enviou-me a ti para que sejas cheio do Espírito Santo. Seu ministério não começa enquanto você não fica cheio do Espírito Santo. Uma igreja não é igreja enquanto ela não for cheia do Espírito Santo. Estamos enganados quando achamos que a igreja se tornou igreja quando ela é caracterizada por uma boa música, um bom templo, boa acomodação, reforma o prédio, melhora o prédio. Ela se tornou uma comunidade muito bem instalada. Mas a marca de uma igreja verdadeira é o enchimento do Espírito de Deus. Aleluia. Hoje nós estamos assim, contanto que o culto seja bonitinho, bem formatadinho. Não, se o poder cair demais, pode escandalizar, ofende os mais sensíveis. Não pode chorar porque senão borra a maquiagem. Não pode se alegrar e dar glória a Deus alto porque Deus não é surdo. Não pode pular porque é tudo com ordem e decência. O defunto, levanta, levanta, porque a igreja é lugar de vida. Igreja é lugar de gente alegre. Igreja é lugar onde você entra triste e é consolado, vem doente e é tocado, vem amargo e é envolvido. Aqui é lugar de conforto no Espírito de Deus. Nós precisamos acordar, voltar à vida, clamar para que sejamos cheios do Espírito Santo.
Eu falei sábado lá em São Cristóvão do episódio de uma igreja que tinha um ateu que morava de frente dela. E aquele ateu vivia perseguindo a igreja. Vivia denunciando a igreja. A polícia vinha para a porta, a igreja recebia notificações. Era uma perturbação. Um dia o ateu está no quarto se arrumando para dormir, revoltado com a igreja. Quando ele olha pela janela, ele viu fumaça. A igreja estava pegando fogo. Os irmãos estavam correndo com extintores para apagar o fogo da igreja. O ateu esqueceu até que estava de pijama, correu e veio ajudar a apagar o fogo. Quando controlou o fogo da igreja, o pastor olhou para o ateu e disse: só assim você vem numa igreja? Primeira vez que você entra aqui. O ateu disse: mas também a igreja nunca pegou fogo. Igreja que nunca pega fogo não atrai o ateu, não atrai aquele que não quer Jesus. Pastor, se vier muito barulho, muita língua, afasta o pecador. Não, lerdo. Quando há poder de Deus, o pecador é atraído, o indivíduo é trazido à presença do Senhor, porque o Espírito de Deus atrai aquele que tem sede da presença do Criador. Terceira marca de um vencedor: cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Busque isto. Diga para o Senhor: cansei de ser crente normal, baixa temperatura. Diz para o Senhor: cansei de ser crente com a saturação baixa. Saturação baixa mata. Diga para o Senhor: cansei de vir para a igreja assistir culto. Cansei. A minha alma precisa ser revestida da presença do Senhor. Olha o que o salmista diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Cadê aquele fervor do início da vida cristã? Se tinha um irmão no culto e ele falava em línguas o tempo todo, se alegrava, dava glória a Deus, dava aleluia. O irmão que estava sentado do lado dele falou assim: você é novo convertido, né? Ele disse: meu irmão, graças a Deus, que coisa maravilhosa, eu devia ter aceitado a Jesus antes. O irmão falou assim: no início da fé é assim mesmo. Depois que você fica velho de crente, você vai amadurecer, essa alegria aí acaba. O novo convertido olhou para ele e fez assim: irmão, no dia que essa alegria acabar, eu aceito a Jesus de novo. Tem gente na igreja precisando aceitar a Jesus de novo. Eu vou terminar. Quarta marca de um vencedor: cabeça erguida. Cabeça erguida. Provoca seu vizinho, se não estiver perto, só aponta e diz para ele assim: levanta a cabeça. Olha o que o texto diz de Estevão, Atos capítulo 7, versículos 55 a 57. O texto sagrado diz assim: e ele, versículo 55, ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu. Ei, só tem coragem de olhar para cima enquanto está recebendo pedradas quem está cheio do Espírito Santo. Ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos onde? No céu. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. A quarta marca de uma pessoa vitoriosa é a condição de fitar os olhos para cima, mesmo em tempo de adversidade.
Uma das características do avestruz é, na hora da crise, enterra a cabeça na areia. A tartaruga, na hora do ataque, enterra a cabeça no casco. Mas o crente não é comparado com a avestruz e nem com a tartaruga. O crente é comparado com a águia. Os que esperam no Senhor são como águias. E uma das características das águias é que ela sempre voa com a cabeça apontando para o horizonte. E é interessante, dizem os estudiosos, que quando uma águia é atacada por um gavião ou outra ave predadora qualquer, ela não briga. Ei, olha para mim. A águia não briga com um gavião. O gavião pendura nela e a águia apenas bate as asas e sobe, e sobe, e sobe, e ela sobe o máximo que ela puder. E chega um momento que o gavião não tem mais oxigênio, não tem mais capacidade de respirar, e a águia apenas sobe. E chega um momento que o gavião tem que desgrudar dela, porque ela só sobe. Você está perdendo tempo brigando com o gavião. Você é águia ou pintalhinho? O pintalhinho, filhote da galinha, é que fica tentando se livrar das garras do gavião, porque ele não sabe voar. Águia não. Subiu? Está em cima? Então vamos subir comigo. Já que é subir que você quer, vamos. E vamos ver até onde você aguenta. E ela sobe. Quando a águia é atacada por uma serpente, ela não briga com a serpente no chão, porque ela sabe que o lugar dela não é o chão, é o céu. Então ela gruda a serpente pelas garras e sobe, e vai brigar com a serpente lá em cima, porque céu não é lugar de serpente. Lá em cima a serpente não tem como se defender. Você está na batalha? Para de brigar na terra. Para de brigar com armas humanas. Para de medir força com serpente. Sobe. A solução da sua questão não está na terra. A solução da sua questão está no céu. Quem está te atacando conhece armas terrenas. Se você usar armas terrenas, você vai lutar com alguém que sabe lutar na terra. Então para de brigar na terra e sobe para brigar no céu, porque quem te atacou não conhece o céu. Ei, agachura badagai. Fica de pé, por favor. Ergue a cabeça. Levanta a cabeça. Olha para cima. Sai do leito. Saia do leito. Isaías diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Miqueias no capítulo 2 versículo 10 diz: levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso repouso. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3 versículo 2, olhando para o alto:
O escritor da Epístola aos Hebreus também escreve e diz: olhando para o autor e consumador da vossa fé. Saia do leito. Tem gente me ouvindo aqui que está em casa morgado, sem ânimo, sem força, sem vida, entregue e crongunjado, parecendo gongo quando recebe o primeiro chute. E a palavra do Senhor para você agora é: levanta-te. Não se renda. Não se renda. Não se renda ao desânimo. Não se renda ao fracasso. Não se renda nem à vergonha. Levante-se. Porque aquele que perdoa pecados está te chamando. Aquele que purifica dos pecados está chamando. Aquele que restaura está chamando. Aquele que reconstrói o vaso está chamando. Aquele que cura a enfermidade está chamando. Aquele que te disse: vem que eu vou te usar, está dizendo: levanta, porque eu ainda não fiz tudo que disse que haveria de fazer. Mas não se renda em nome de Jesus. Aponta para alguém aí e fala com ele assim: levanta-te, levante-se, levante-se. Carabagai, show e abagassubi arraste. Não deixe o desânimo lhe suplantar. Pastor, está parecendo que eu fui atropelado. Eu sei o que é isso. Às vezes não parece não, às vezes você foi mesmo. E tem dia que você não é atropelado por um carro não, você é atropelado por um avião. Ele deixou só o mapa, partiu cada junta, deslocou cada osso. Mas aquele que transforma vale de ossos em exército está dizendo: levanta-te, levanta-te, ergue a cabeça. Pastor, eu caí com a cara na lama, eu enfiei a cara na fossa. Levanta e lava o rosto, porque não terminou ainda a caminhada. Existe um caminho a trilhar. Nenhuma criança aprende a caminhar sem cair. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Ninguém aprende a dirigir sem deixar o carro falhar. Você não desistiu de caminhar porque caiu. A palavra do Senhor para a sua vida hoje, ô vencedor, é: ergue a cabeça. Ah, pastor, estou pensando em dar fim da minha vida. Para agradar a quem? Para satisfazer quem? Por que razão? Porque o poço é fundo demais, pastor. O poço onde eu desci é muito fundo. Jeová já jogou a corda, você só não viu ainda. Mas eu não tenho força para subir. Não precisa, apenas segura a corda, que Ele tem força para te trazer. Ergue a cabeça. Oh, astupria de que astroirando rabagai. Pai, levanta este homem, levanta esta mulher, levanta essa moça, levanta esse rapaz. Tira essa pessoa do leito do desânimo, da amargura, da depressão. Tira esta pessoa, Senhor, do enclausuramento, do pânico, do medo e da ansiedade. Dá uma ordem à sua alma
agora uma ordem ao seu espírito, que esta palavra penetre a parte mais íntima do seu ser, dizendo: levanta-te. Faz isso agora, Senhor, na vida destas pessoas a quem esta palavra está alcançando, e que ele se levante e erga a cabeça para vencer, porque o Senhor o chamou para ser vitorioso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está perto de você e diz assim: vencedor ou vencedora, vencedor, 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 vencedora. Diz isso: vencedor, você é um vencedor. Chegue em casa hoje e diga para o seu marido: você é vencedor. Diga para a sua esposa: você é vencedora. Abrace seu filho e diga: você é vencedor. Quebre toda mensagem de derrota, quebre toda mensagem de ansiedade, de desânimo, quebre. Dê uma ordem contra a morte, dê uma ordem contra a depressão, dê uma ordem contra o desânimo, dê uma ordem, declare: a minha casa é uma casa de campeões.